Boa noite a todos. Vamos agradecer aí mais uma vez, né, essa oportunidade que o Cantinho de Jesus nos dá de estudarmos aí os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é um capítulo eu considero bem importante dentro do Evangelho, porque ele vai tratar justamente de um tema que costuma ser um tema de discussão com outras religiões cristãs, né? Eles vão entrar nesse tema aqui para tentar desqualificar a crença espírita. E, além disso, ele trata a fundo, explica a fundo um dos princípios da doutrina espírita, né? Que é o princípio da reencarnação que está ali. Princípios fundamentais são extremamente importantes para que a gente realmente possa seguir os passos do espiritismo. Porque se tiver um desses itens aqui no qual a gente não acredite, a gente não pode ser espírita. Tá? Esse é o fundamento do espiritismo e um desses fundamentos é a reencarnação. Hoje nós vamos estudar o item de 4 a 7, que vai tratar da ressurreição e da reencarnação, para que a gente possa diferenciar ou entender essas duas visões que muitos colocam como sendo completamente divergentes, tá? É sempre bom a gente lembrar que os povos orientais, eles já de muito tempo, eles têm uma visão voltada para a reencarnação. Tá? E isso acontece também com o povo hebreu. Eles também lá atrás, eles já tinham essa visão. Entretanto, entre os hebreus, isso era uma coisa mais reservada para alguns grupos, porque eles tinham um certo receio, se isso ficar sendo discutido pela população inteira, que poderia cair num misticismo muito grande. Então tinha grupos particulares que estudavam essas questões. Eles já tinham uma ideia sobre isso. Nós ocidentais, né, quando tomamos conhecimento dos ensinamentos de Jesus, é que começamos a desvirtuar um pouco a visão que eles já tinham lá atrás. Tá? Então, o Kardec começa falando o seguinte aqui para a gente. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Então, de certa forma, ele já vem dizer que é muito semelhante uma coisa da outra. Né? Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. Então, os saduceus era o que hoje nós temos aí como os materialistas, né? Tudo acaba com a morte. Então, esse era o único grupo de judeus que não acreditava na vida após a morte. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vaga e incompleta noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então eles tinham uma noção de que existia a vida após a morte, eles tinham uma noção que era possível a pessoa voltar, mas eles não sabiam exatamente como isso acontecia. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam, pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo já se achavam
desde muito tempo dispersos e absorvidos. Então a ideia da ressurreição, ou a ideia que eles tinham, é que era possível voltar à vida, mas que era possível voltar à vida no mesmo corpo. Ainda hoje nós temos algumas religiões que pregam mais ou menos isso, né? Tem alguns que dizem que no dia do juízo final, as pessoas vão levantar do túmulo para participar desse juízo final. Tá? Então isso vem de uma visão distorcida que já existia lá atrás, com os judeus. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança, e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, o que ele está falando aqui? Quando ele fala que a ressurreição pode se aplicar a Lázaro, por quê? Lá, quando Jesus toma conhecimento do que estava acontecendo com Lázaro, eles dizem para Jesus que Lázaro tinha morrido. Eles não entendiam o que estava acontecendo com Lázaro. Tá? Então, o Kardec vai fazer essa comparação aqui, porque se Lázaro realmente tivesse morrido, o que aconteceu com Lázaro? Lázaro voltou à vida. Né? Quando Jesus fala para ele levantar, ele levanta. Voltou à vida, o corpo físico voltou à vida. Obviamente que isso aconteceu porque ele não tinha morrido, o corpo físico não tinha morrido de verdade. Tá? Naquela época eles não entendiam nada sobre catalepsia, letargia, né? Eles não entendiam sobre isso. Então, para eles tentaram pegar ali os sinais vitais, não encontraram os sinais vitais e deduziram que o Lázaro estava morto. E se espantaram quando Jesus, conhecedor do que estava acontecendo, descarregam a energia em Lázaro e manda ele levantar. E o corpo de Lázaro, então, vai levantar porque recebe aquela energia. Mas ele não tinha morrido. Mas dentro da visão deles, isso era a ressurreição. Tá? O corpo que morreu pode voltar. Eles também veem essa passagem na própria questão de Jesus. Porque quando Jesus, depois que Jesus é crucificado, depois que Jesus é sepultado, Jesus aparece para várias pessoas. E ele aparece com a mesma aparência que ele tinha, do corpo que ele tinha. Né? Inclusive, num determinado momento, ele fala com Tomé que era para Tomé tocar no corpo dele, tocar nas feridas dele, para ter certeza que era ele. Então, eles que não tinham conhecimento profundo sobre o que estava acontecendo, achavam o quê? O corpo físico de Jesus ressuscitou. Tá? Mas com Jesus era uma outra questão. Né? Era uma questão mediúnica, uma questão de aparecimento. Né? Então, o corpo físico dele não foi mais visto. Né? Ninguém sabe, existe muita controvérsia do que foi feito com o corpo de Jesus. O que nós temos certeza é, com o passar do tempo, esse corpo, né, foi absorvido pelos elementos, como acontece com o corpo de qualquer um. Tá? É isso que aconteceu com o corpo dele. Agora, do momento em que foi colocado, né, o corpo dele lá na tumba, e Madalena chega e não encontra o corpo dele lá, o que foi feito com o corpo dele exatamente nós não sabemos. Mas isso faz pouquíssima diferença para a gente. Isso não interfere em nada nos ensinamentos que ele passou para a gente. É só para a gente, estou dizendo isso só para a gente ter essa visão de como naquela época eles entendiam a ressurreição. Tá? Agora,
Eles tinham uma noção que a vida também poderia, a pessoa poderia voltar à vida num outro corpo. E tanto eles tinham essa noção que eles, quando Jesus pergunta quem as pessoas diziam que ele era, eles diziam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, Jeremias ou algum dos outros profetas. Ora, se eles estão achando que Jesus pode ser Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas, e ele está numa carne nova, está num corpo novo, é porque eles estão falando do quê? Eles estão falando do Espírito. Eles tinham essa noção. Eles não sabiam como que acontecia, mas eles tinham noção que isso acontecia. E essa noção é muito antiga. Essa noção está presente no Velho Testamento, lá na Gênesis. Quando diz lá, né, que Deus vai punir a pessoa na terceira e na quarta geração, o que está sendo dito ali é que nós vamos carregar os nossos defeitos e vamos pagar, né, por tudo de errado que nós fizemos a partir da terceira e da quarta geração. Nós mesmos. Mas como se nós já morremos? Voltando. Então, essas coisas já estavam na mente deles. Eles não conseguiam explicar como o Espiritismo explica hoje. Mas eles já tinham essa noção. E isso está dentro da Bíblia. Então, quando as pessoas dizem, o Espiritismo fala de reencarnação, não tem reencarnação na Bíblia. A palavra reencarnação realmente não tem. Eles têm razão. Não existe a palavra reencarnação na Bíblia. Por um motivo muito simples. Essa palavra foi cunhada por Kardec, né, auxiliado pelos espíritos na codificação. Ele precisava de um nome para uma situação que definisse exatamente o que ele queria dizer. Porque a ressurreição não cabia. A ressurreição dava abertura para que as pessoas entendessem que o corpo físico podia voltar. A reencarnação é a reentrada na carne. Quem vai reentrar na carne? O Espírito. Numa nova carne. Né? Então Jesus disse, Elias já veio, mas vocês não o reconheceram. E aí todos entenderam que Jesus estava falando de quem? De João Batista. Então por isso que ele diz aqui, João Batista era conhecido, foi visto como criança, eles conheciam o pai dele, o corpo dele não era o corpo de Elias. Mas como que podia ser Elias? Só através do Espírito. O Espírito de Elias habita o corpo de João Batista. É a mesma pessoa em corpos diferentes. Tá? E isso acontece com a gente. Né? E nós precisamos ter a noção disso, que nós vivemos várias vidas, com vários nomes diferentes, com vários corpos diferentes, para adquirir, passar por várias experiências diferentes. Tá? Ele tem a conversa lá com o Nicodemos, que também deixa muito claro do que é que eles estão falando. Que eles estão falando de reencarnação e que eles tinham noção disso. E isso é uma coisa muito interessante, porque nós sabemos que a Bíblia, quando os ensinamentos caem na mão dos romanos, eles, por interesse, fazem uma série de mudanças, né, para adaptar o que estava sendo dito ali às suas crenças, que já eram existentes, né, para que a gente pudesse passar isso para a gente. Agora, aí que a Bíblia se torna um livro que a gente pode dizer de sagrado. Sagrado no sentido de a espiritualidade permitiu mudanças, mas mudanças em pontos que não alteravam a essência do ensinamento. Esse é um deles. Esse é um ponto que, se você olhando hoje, se você não quer
admitir a reencarnação, você teria que ter tirado isso da Bíblia. Não pode ter um diálogo desse na Bíblia. Isso é a confirmação da reencarnação. Então, como é que é o diálogo? Ele diz aqui, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Responde Jesus, em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Isso é extremamente importante, esse trecho aqui, porque mais para frente as religiões vão tratar esse nascimento aqui como se fosse o batismo. O batismo com água é o renascimento da pessoa. É essa a explicação que eles dão para esse trecho aqui. Mas está claro que não é disso, não é de batismo que eles estão falando. Nicodemos pergunta claramente, é possível um homem velho, como é possível um homem velho nascer de novo? É possível ele voltar para o ventre da sua mãe? Não tem nada de batismo aqui. Ninguém está falando de batismo aqui. A questão é muito simples, é o nascer de novo mesmo. Nascer fisicamente de novo. E nascer espiritualmente de novo. Tá? Por quê? O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Então, o espírito vai precisar nascer de novo na carne. Esse é o renascimento. É disso que está sendo tratado aqui. Tá? E aí, o Nicodemos responde, como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Então essa é uma passagem que tem em São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Então, lógico, como eu falei lá no começo, existia um grupo de pessoas que se aprofundavam mais nesses assuntos entre os judeus. E certamente Nicodemos era uma dessas pessoas. Pelo status que ele tinha, ele era muito importante no Sinédrio. Ele era um estudioso da época. Ele sabia dessas coisas. Ele não sabia como. Então, por isso que ele vai questionar Jesus. Então, ele sabia da possibilidade da reencarnação. Mas como ela se dava, ele não sabia. Então, ele vai lá questionar Jesus sobre esse assunto. É disso que eles estão falando. O Kardec vai seguir dizendo aqui, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Aí
ele está dizendo das passagens que foi estudada na semana passada, tá? Que são essas passagens aí de quando Jesus pergunta quem é que as pessoas dizem que ele é e tal. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater como combateu tantas outras. Então, se a ideia de que Elias voltaria, né, fosse uma ideia errada, Jesus teria combatido essa ideia. Tá? Elias e os outros profetas. Né? Jesus teria dito não, está errado. Como ele fez com uma série de outras coisas. Né? Lá, olho por olho, dente por dente. E falou, não, não é assim. Ensinou como que era. Mas se ele mesmo diz aqui, né, Elias voltou e vocês não reconheceram, ele está dizendo que realmente é dessa forma, né, que é através da reencarnação. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Então, tudo isso, Jesus quer deixar claro para a gente que a evolução, ela depende da reencarnação. Por isso que ela é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Tá? Porque uma vida é muito pouco. Aquele que hoje ainda acredita que não existe nada depois da morte, embora eu não acredite na existência dessas pessoas, elas falam isso muito mais da boca para fora do que com convicção, né? Porque não tiveram a oportunidade de ter uma explicação que pudesse satisfazê-las. Porque uma pessoa que vive com esse tipo de ideia na cabeça, eu acredito que é uma vida extremamente infeliz. Imagina você viver sabendo que as pessoas que você ama, num determinado momento, vão se separar de você e você nunca mais vai ver. Imagina que as coisas que você tem que passar no dia a dia, as provações, você passa a troco de quê? Se no fim vai morrer e acabou tudo. Mas que vida triste é uma vida com um pensamento desse. Né? Agora, esse pensamento, ele é extremamente restrito, pequeno, povoa a cabeça de muito poucas pessoas. E eu posso comprovar isso, e se a gente fizer um estudo, nós vamos perceber que na história da humanidade nunca houve uma sociedade de ateus. Nunca houve uma sociedade de ateus. Você vai encontrar alguns indivíduos que são ateus, uma sociedade nunca. Porque a formação de uma sociedade com essa ideia, ela já pressupõe o fim da sociedade. Porque se depois de morrer não tem mais nada, por que é que eu, por exemplo, vou aceitar que o Valdir tenha mais do que eu? Se eu sou mais forte do que ele. É assim que o mundo animal vive. O leão mais jovem, quando ele se sente em condição de desafiar o leão que é o rei do bando, e ele vence aquele leão, ele toma tudo para ele, inclusive ele mata os filhotes para forçar a fêmea a entrar no cio de novo. Tudo passa a ser dele. É a lei do mais forte. Se tivesse uma sociedade pensando que não tem, né, nada além dessa vida aqui, nós poderíamos viver dessa forma. A lei do mais forte. Vou tomar na força aquilo que o outro tem e eu não tenho. Sim. São seguintes. Não haver nada depois.
Veja bem, os nossos irmãos de outras crenças consideram muito pouco inconsistentes esses bíblicos que nos alertam para Deus. Ao passo que também podemos alegar a total impossibilidade de um corpo se refazer depois de decomposto. Né? Então, veja bem, mas a ideia da reencarnação, já que é tão mesmo porque, antes desse período, os budistas, outros já acreditavam, consideraram o nascimento de Jesus ano 1, para os nossos dias, ou melhor, para o século XVIII e XIX. Por que essa lacuna? Por que a espiritualidade coloca? Porque não se definiu logo no início e essa ressurreição dita ela é impossível. Porque já não nascemos entendendo que existe uma reencarnação e que a gente vai e que a gente volta. Por que essa lacuna? Veja bem, duas coisas que precisam ser pontuadas aí, tá? Primeiro, quando as outras religiões têm uma visão diferente da nossa, mas eles acreditam em alguma coisa após a morte. É diferente dos ateus que dizem não acreditar em nada. Esse, sim, tem uma vida muito triste, que acabou tudo, tá? Se você acredita no céu, no inferno, não importa, as pessoas acham que estão vivendo uma vida bacana, vão para o céu e vão encontrar os seus entes queridos no céu. Ok. Tá? A questão do momento, né, é justamente a questão da evolução. Jesus mesmo disse que ele mandaria o Consolador para explicar muitas coisas que ele não pôde explicar, ou que ele não pôde nem tocar no assunto. Não adianta você querer ensinar fórmulas matemáticas de engenharia para uma criança de primeiro ano. Ela precisa aprender 1 mais 1 primeiro. Então, essa é a questão. Não é que teve lacuna. Não teve lacuna. Nesse período, nós estávamos nos preparando, estávamos nos evoluindo para poder ter condição de ter esse tipo de informação. Mas houve uma interferência negativa de Roma em cima desses evangelhos. Não houve interferência negativa. Lembre-se, tudo que a gente vê como negativo é positivo. Tá? Não existe nada no mundo que não seja positivo. Tá? Por quê? Porque Deus é bom e justo. Então, tudo que aconteceu é bom e é justo. Se eles interferiram, né, é porque isso ia acelerar, num momento seguinte, o nosso andar em direção à verdade. Entendeu? Então, assim, por que o Espiritismo vem no momento que vem? Ele vem no momento do iluminismo, na hora que desponta o iluminismo. O que é o iluminismo? É quando os homens se veem em condição de começar a questionar tudo. Ou seja, aquela ideia onde a igreja mandava tudo, toda a explicação que a igreja dava, você precisava aceitar que era o correto, vem os iluministas com a ciência e falam, não, tem que comprovar, racionalmente. Então vamos pegar tudo que está sendo dito aí e vamos analisar racionalmente se faz sentido ou não. E vamos descartar aquilo que não faz sentido. Mas para chegar nessa condição, você precisa, para você apreciar a luz, você precisa da escuridão. Se não tivesse noite, não ia saber o que é escuridão. Aí a gente já está falando aqui, não, quando morrer, se não for uma boa pessoa, vai lá para as trevas, lá na escuridão do umbral. Escuridão, não conheço escuridão, nunca vi escuridão. Não tem a noite. As pessoas sabem o que é escuridão. Né? Todo mundo sabe. Então a gente começa a fazer algumas ideias de escuridão a partir do conhecimento que a gente tem. Então tudo tem um encaminhamento. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. Lógico que quando a gente vê mais à frente, a gente fala assim, nossa,
que monte de coisa errada, que monte de presepada, que monte de coisa que poderia ter sido evitado e a gente poderia estar muito mais evoluído, a gente poderia estar no estágio perfeito, né? Não, não. Porque a gente precisa passar pelas provações, precisa aprender a fazer as contas, precisa aprender um mais um. Senão, a gente vai chegar, sabe de qual a questão? Por que é que Deus já não criou a gente perfeito? Para que isso tudo? Ele não pode? Podia ter criado todo mundo perfeito e pronto. Mas não é assim. E a gente tem que lembrar que esse conhecimento que nós temos hoje está muito, mas muito distante de tudo que nós temos para conhecer ainda. Nós continuamos em caminhada evolutiva de aprendizado. Tem coisas que ainda não foram ditas, que não podem ser ditas, porque nós não temos capacidade de entender. Quantas vezes, lendo o Livro dos Espíritos lá, você não vê os Espíritos falando com Kardec, ó, esquece isso aí. Não perde tempo com isso aí, não. Você não tem capacidade para poder compreender isso agora. Foca aqui, ó. O seu foco é aqui. Esquece isso aí agora. Isso aí lá na frente, você vai entender. Foca no seu momento agora. E é isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Focar nos nossos momentos. Tá? Deu para entender o porquê que as coisas acontecem dessa forma? O Kardec ele vai terminar aqui, não vou nem fazer a leitura, mas ele vai fazer, explicar aqui por que começou a ter essa divergência em relação às pessoas dizerem que esse trecho estava dizendo do batismo. Porque é isso que acontece. Quando começou a fazer algumas interpretações, uma das coisas que eles fizeram foi trocar a frase não nasce da água e do Espírito para do Santo Espírito. Então, quando você põe o santo no meio, você muda completamente a questão. Ele está falando, tem que renascer da água e do Espírito. Eles foram lá e colocaram do Santo Espírito. Aí é outra coisa. Aí o que você vai pensar? Você vai lá na passagem do Pentecoste, do Espírito Santo, e aí está tudo justificado. É isso? Não, não é isso. E aí o pessoal faz um trabalho, né? É muito importante esse trabalho de historiador, de antropólogo, porque eles pegam as línguas antigas e conseguem fazer a tradução delas e vai pegar que é uma preposição que existia ali, que vai fazer uma confirmação que realmente é aquilo que ele está falando e não outra coisa. Então, ele precisava também dessa condição de conseguir reler. Na época de Jesus, por exemplo, ele falava aramaico, que é uma língua morta. Então, você imagina, você tem que pegar uma língua morta, tem que aprender essa língua morta para poder traduzir corretamente o que foi escrito. Porque quando os ensinamentos passam para o grego, depois para o romano, e vai passando, vai perdendo. Vocês já devem ter brincado de telefone sem fio. Você fala uma frase aqui e manda a pessoa passar para outra e vai passando. Quando chega no último, você vai ver que às vezes assim, não tem nada, absolutamente nada a ver com o que você falou primeiramente. E é isso. Tá? Quando você começa a fazer muitas traduções, porque algumas línguas nem têm termos comparativos. Por exemplo, se não me engano, a palavra saudade, ela só existe no português. Com a conotação que a gente dá para ela. Tem outra língua. Então você escreve um livro e põe lá saudade, na hora que vai fazer a interpretação, eles têm que usar um outro termo. Que se assemelhe àquilo ali. E aí vai distorcendo a coisa. Gente, queria agradecer, infelizmente o tempo acabou, né? Até tomei um pouquinho do tempo do Valdir aí. Espero que tenha dado para poder entender um pouco essa questão aí da reencarnação. Agradeço demais a oportunidade. Vou deixar vocês agora com o Valdir, que vai fazer o estudo na segunda parte do Livro dos Espíritos.